O Senhor é a porção da minha herança. Salmo 15. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje do livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 14 ao 29, Josué reúne o povo em Siquém e coloca diante deles uma decisão fundamental. Escolhei hoje a quem quereis servir. A fidelidade a Deus não pode ser neutra nem herdada apenas por tradição. Precisa ser renovada, assumida no coração e confirmada na vida. O povo recorda a história da salvação, os feitos de Deus que libertou e sustentou Israel. E diante disso responde: também nós serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Esse momento é uma espécie de renovação da aliança, uma consciência de que servir ao Senhor exige exclusividade. Lançai fora os deuses estrangeiros. Não há espaço para compromissos divididos entre o Deus vivo e os ídolos. A fé não é apenas um sentimento, mas uma adesão existencial que gera uma vida nova, guiada pela palavra. E paralelo a isso, no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 19, dos versículos 13 ao 15, Jesus é procurado pelas crianças. Os discípulos tentam afastá-las, mas ele as acolhe e declara: deixar as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E aqui se revela o critério do reino: a simplicidade, a confiança e a abertura. A criança não vive da autossuficiência, mas da confiança. Ela não busca dominar, mas receber. E essa cena contrasta com a atitude do jovem rico logo nos versículos seguintes, que não consegue desapegar-se dos bens. Enquanto um jovem rico tenta servir a dois senhores, a criança ensina a entrega confiante e sem reservas. E podemos aqui estabelecer um elo entre Josué e Jesus, onde a decisão é do coração. Josué exige do povo escolher a quem servir. Jesus mostra que essa escolha só é verdadeira quando vivida com a confiança de uma criança. Assim, a decisão por Deus não é apenas racional ou institucional, mas precisa ser uma entrega filial. Servir ao Senhor como em Josué significa também ser pequeno diante dele, como em Mateus. Nós também vivemos em uma sociedade que apresenta outros deuses: o consumismo, o poder, a busca da fama, o prazer sem limites. Como Israel em Siquém, precisamos ouvir: escolhei hoje a quem quereis servir. E essa escolha não se faz apenas de vez em quando, mas todos os dias, em cada atitude, em cada decisão. Ao mesmo tempo, Jesus nos lembra que só entra no reino quem se aproxima com o coração de criança. E isso nos questiona: será que nossas escolhas diante de Deus são feitas com confiança e simplicidade? Ou tentamos negociar com Ele mantendo apegos e reservas? Temos a coragem de dizer, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor? A fé madura exige uma decisão firme e uma entrega infantil. Não é contraditório, é complementar. Escolher como adultos, mas confiar como crianças. Como Josué, proclamemos: serviremos ao Senhor. Como as crianças no Evangelho, corramos para os braços de Jesus sem medo, sem reservas, sem obstáculos. E é interessante quando se tem, né, a criança como referencial de fé, nessa simplicidade diante da vida.
Gostaria de chamar a atenção que São Paulo traz alusões à criança no sentido de amadurecimento da fé. Se analisarmos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, os versículos 1 e 2, ele escreve assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Dei-vos leite para beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E aqui Paulo está falando de uma imaturidade espiritual, onde os coríntios estavam presos a divisões e rivalidades, por isso não conseguiam receber a comida sólida da fé. Ou seja, eram batizados, mas não tinham dado passos de crescimento. E muitas vezes isso acontece nos dias de hoje, em muitas das comunidades paroquiais. No mundo espiritual, participamos da vida litúrgica, participamos até da vida sacramental, mas ainda é preciso um passo mais consolidado e amadurecido. Do mesmo modo, Paulo ainda na carta aos Coríntios, agora no capítulo 13, do versículo 11, ele também menciona: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. E aqui Paulo mostra que a fé exige amadurecimento. A criança é usada como símbolo do que é passageiro, limitado, incompleto. E na vida cristã há um chamado a crescer no amor, que é o caminho perfeito. Então vejamos bem, aquilo que Jesus diz que é preciso iniciar como criança. Se o início não for dessa forma, na simplicidade, na pureza, no desapego, não terá como ocorrer o amadurecimento espiritual necessário. E Paulo vai no complemento dessa ideia de Jesus no sentido que deixar as coisas de criança não é deixar a inocência, a simplicidade, mas está falando que é preciso, a partir do momento que adentrarmos na vida em Cristo, agora é preciso crescermos. E nesse sentido, na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 14, o que Paulo menciona? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais como crianças, ao sabor das ondas, levados por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens e sua esperteza em enganar. Novamente, é preciso iniciar na simplicidade e na inocência de uma criança. Mas nós não podemos mais ser enganados por falsas doutrinas, por qualquer vento que abale a nossa fé. É preciso dar o primeiro passo, sim, de criança, mas aprofundando a nossa vida espiritual, a nossa vida em Cristo, que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo e reconhecendo verdadeiramente quem Cristo é. E reconhecendo assim, seremos fortalecidos e não mais enganados. É preciso a abertura do coração, mas o coração aberto precisa estar verdadeiramente fortalecido para não sucumbir às armadilhas da caminhada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.